A 14 de maio de 1924, nasce em Lisboa alguém que viria a tornar-se uma das mais brilhantes figuras da música portuguesa contemporânea. É um nome que aparece frequentemente no programa Música e Factos. O seu nome e a sua obra. Uma obra notável, que nos dignifica, que dignifica a música portuguesa e que merece o respeito e a admiração dos entendidos de além fronteiras. Estamos a falar de José Manuel Joly Braga Santos, conhecido no mundo da música por Joly Braga Santos. Compositor e chefe de orquestra brilhante, é ele o nosso convidado de honra, no dia do seu 58º aniversário, ao qual nos associamos com todo o prazer. Está também connosco, como convidada especial, Maria Helena de Freitas, igualmente colaboradora do programa Música e Factos e conhecida crítica musical. Lembramos, acerca de Joly Braga Santos, algumas das suas obras: inúmeras suítes, variações, uma sinfonieta, elegia à Viana da Mota, a ópera Merp, etc. E, como me parece que este programa vai ser um diálogo especialmente travado entre Joly Braga Santos e Maria Helena de Freitas, nós não queremos deixar de, antes de mais nada, de dizer a Joly Braga Santos: maestro, muitos parabéns. Muito obrigado. Eu digo a mesma coisa. Muitos parabéns, Joly. Muito obrigado. E, se me permite, a primeira pergunta. Quem é Joly Braga Santos? Bom, eu não sou a pessoa mais indicada para falar de mim próprio. Eu, toda a minha vida, usei do sistema de deixar aos outros o direito de falarem de mim. E creio que não me tenho dado mal. Portanto, será a Maria Helena de Freitas que vai falar de Joly Braga Santos. Bem, eu espero não falar eu sozinha. Espero que o Joly me interrompa quando achar necessário. Mas, realmente, aquilo que eu tenho para dizer do Joly é tanto que não sei se haveria tempo. Começo por dizer que ele foi a grande revelação dos anos 40. E isto agora vem muito a propósito, na altura em que a Fundação Gulbenkian está precisamente a evocar os anos 40 em Portugal, quer dizer, todas as artes, não só a música. Mas, neste momento, o que nos interessa é a música e, muito especialmente, a música do Joly. Ele foi a grande revelação, mas há mais, é que ele podia ser uma revelação e ficar-se por ali. Mas não. Ele não foi só uma grande revelação, tornou-se um dos maiores compositores portugueses de que nós nos podemos orgulhar. Eu lembro-me de que ele já tinha uma obra não muito grande, porque ele era muito jovem, mas enfim, já tinha escrito umas peças vocais. Mas o grande impacto para mim e para o público em geral foi a sua primeira sinfonia. Eu vim de propósito do Alentejo para ouvir a primeira sinfonia do Joly Braga Santos. Foi, torno a repetir, uma espantosa revelação. Lembro-me do público todo em pé a aplaudi-lo, e ele, muito jovem, e todos nós que sabemos como é o Joly, bastante descontrolado, a agradecer muito, muito feliz e com muitíssima razão, porque, de facto, a obra dele merecia. Queria também lembrar que depois daquela geração anterior, claro, do Armando José Fernandes, do Cróner de Vasconcelos, e meto também nesta lista o nosso Fernando Lopes Graça, esse é, claro, um compositor muito grande. Depois deles não tinha aparecido mais nada. Houve assim uma espécie de buraco na música portuguesa. E realmente quando o Joly apareceu foi assim como se nascesse o sol. Muito obrigado. Maestro, parece-me que esta pergunta veio a propósito. O que pensa da sua obra? Sou obrigado a pôr um pouco o problema nos mesmos termos em que o pus há bocado. Eu, o que penso da minha obra? Naturalmente, eu tenho muita fé naquilo que realizo. E quando realizo uma obra, procuro fazer o melhor que posso, como de resto todos os compositores. Naturalmente, essa obra é desigual, porque sucede isso com todos os artistas criadores, que umas obras são melhores que outras, e às vezes isso não depende da vontade do autor. Depende de 1001 factos de ordem psicológica que envolvem o autor e evidentemente, que o artista com
com uma envergadura mínima, com uma técnica mínima, tem a obrigação de saber resolver todos os seus problemas. Eu devo dizer que procurei, durante a minha evolução de artista-criador, ir pouco a pouco transformando o meu estilo. Mas procurei fazer aquilo que está tão bem expresso nas conversas entre Goethe e o Erckmann. Dizia o Goethe: estou a trabalhar o meu estilo para o tornar mais natural. Maestro, parece-me que, para não tornarmos a comemoração do seu 58º aniversário apenas uma comemoração de palavras, talvez não fosse má ideia interrompermos aqui o nosso diálogo e pormos um pouco de música para os nossos ouvintes, mais uma vez, saborearem a sua bela música. Portanto, o maestro, como nosso convidado de honra, como o festejado deste dia, vai sugerir-nos o que é que nós vamos oferecer aos nossos ouvintes. E eu sugiro o segundo andamento do meu concerto para viola e orquestra, tocado admiravelmente pela Anabela Chaves, admiravelmente acompanhada pela Orquestra Filarmónica de Budapeste, dirigida pelo maestro János Sándor.
E vamos continuar a nossa conversa com o maestro Joly Braga Santos e com a nossa convidada especial, Maria Helena de Freitas. Maestro, entre as suas duas facetas principais de músico, qual delas prefere? A de compositor ou a de chefe de orquestra? Evidentemente que a de compositor. Não há pior destino que a dos chefes de orquestra que compõem. É muito costume os chefes de orquestra e os bons chefes de orquestra desdenharem compositores como o Honegger, o Hindemith, Stravinsky e outros que dirigiam as suas obras e ouvi várias vezes chefes de maestros como o Antonino Votto dizer muito mal deles como chefes de orquestra. E eles falam muitas vezes dos compositores que dirigem mal. Agora, o que eles não se esquecem de falar é dos maestros que compõem mal, como é o caso do Weingartner ou do Furtwängler. Eu penso que a Maria Helena de Freitas, exatamente, já estava a fazer o seu sinalinho, também tem qualquer coisa a dizer a este respeito. Tenho. Evidentemente que o Joly é essencialmente um grande compositor. Nós não podemos pôr o Joly regente no mesmo pé em que pomos o Joly compositor. De qualquer modo, ele não tem muita razão, tem razão no que está a dizer em relação aos outros artistas, mas em relação a ele próprio não tem. Porque, por exemplo, eu que conheço muitíssimo bem a obra de Luís de Freitas Branco, ele dirige, para mim, como ninguém aqui em Portugal, a obra do mestre dele. Eu gostaria até que tivessem havido gravações das obras do mestre Luís de Freitas Branco, dirigidas pelo Joly Braga Santos. E lembro-me de um concerto, já há bastantes anos, nos tempos áureos da juventude musical portuguesa, em que ele dirigiu a sua primeira sinfonia e a primeira sinfonia do mestre. E o concerto foi ótimo. Portanto, ele não é assim tão mau regente como ele quer dar a entender. Maria Helena de Freitas, eu agora vou-lhe fazer, assim, o pedido para mais um apontamento musical. O que me sugere para interrompermos mais uma vez a nossa conversa? Bem, eu antes disso gostaria talvez de dizer uma coisa, estou inteiramente de acordo, mas dizer só uma coisa muito pequena. É que eu assisti, posso dizer, à criação, ao nascimento da terceira e da quarta sinfonias do Joly, que foram escritas quase totalmente, ele me dirá se não é verdade, no Alentejo, numa casa que o seu mestre tinha, num monte alentejano. É claro que o Joly nunca foi um compositor, propriamente um compositor folclórico, nunca procurou investigar nem coisa nenhuma, mas foi, sem dúvida nenhuma, influenciado pelo meio. E o que eu acho de muito bom naquelas duas obras, na terceira sobretudo, que tem ainda talvez mais do que a quarta, não é, Joly? É. Ainda mais a terceira. Ainda mais a terceira. É que ele deixou-se, sem que ninguém o influenciasse, ele foi influenciado por aquele muito especial Alentejo, que, como dizia o Bento Caraça, marcava as pessoas, e marcava. De maneira que eu sugeria, já chegaremos depois à Quinta Sinfonia, que realmente é um ponto máximo, mas eu sugeria um bocadinho de uma destas sinfonias. Gostava também de dizer que nós cantávamos a Quarta Sinfonia, que nasceu sem ser para ser cantada, e que agora tem o hino à juventude, isso honra seja feita ao maestro Silva Pereira, que foi ele que sugeriu para ele introduzir um texto. Mas isso era de tal maneira cantável que nós cantávamos de trem descoberto o final da Quarta Sinfonia. De maneira que eu sugeria uma destas obras.
Bom, esta obra que ouvimos é uma obra que reflete na sua linguagem um pouco a influência da linha geral da música alentejana, mas é toda original. Mas agora lembro-lhe que eu escrevi umas variações diretamente sobre uma melodia popular que eu próprio recolhi lá em Reguengos. Eu lembro-me perfeitamente, é uma melodia dos reis. Um canto de reis. Um canto de reis, quando eles andavam a cantar os reis pelas portas e o Jolie Exatamente. anotou e fez as suas variações. Se ouvíssemos. Acho muito bem. Maestro, 58 anos é, pode dizer-se, uma idade de jovem. Uma idade que permite que se façam muitos projetos. Pode falar-nos ainda que sumariamente dos projetos que possivelmente tem em mente, e devem ser muitos? Bom, eu tenho em mente, mais do que em mente, tenho começadas, ainda não acabei, mas essas vou acabar, espero que muito em breve, que já estou a avançar com elas. Um ciclo de canções sobre poemas da Rosália de Castro em galego, originalmente em galego. Depois, uma cantata que está meia feita sobre poemas do Teixeira de Pascoais, As Sombras. E depois tenho absolutamente que fazer uma pausa e vamos a ver se a minha amiga Natália Correia se resolve a fazer o libreto para uma das óperas, ou uma ópera original dela, que a ideia é dela, que é sobre a Mariana Alcoforado, ou então um libreto que eu lhe deixei, que é
O Desejo à Sombra dos Olmeiros, do O'Neill. Quer dizer, eu deixei-lhe a peça para ela me fazer o libreto, fazer o texto e combinar comigo. Agora penso que vinha a propósito eu lembrar uma coisa ao Jolie, que ele com certeza se lembra perfeitamente, é que o mestre Luís de Freitas Branco bateu-se muito para que aqui em Portugal houvesse uma linguagem sinfónica, como ele dizia, e só depois passarmos realmente para a ópera. E foi exatamente o que o Jolie fez. Infelizmente o mestre Freitas Branco já não conseguiu, estava a escrever uma ópera, mas morreu. Mas foi exatamente o que o Jolie fez. O Jolie, depois de ter já 4 sinfonias, enverdou. Eu penso que a 4ª já estava escrita quando o Jolie fez o Viver ou Morrer. Já estava, sim, senhor. Pois ele fez a primeira incursão dele no terreno da ópera, foi o Viver ou Morrer, uma ópera radiofónica, com um poema de João de Freitas Branco. E depois, bastantes anos depois, não é? Ele deu-nos a Mérope e mais tarde ainda, então surgiu a grande obra teatral dele, que são As Barcas. Não quer dizer que eu tenho um especial facataz, passa a expressão, pelo Viver ou Morrer, porque também vivi muito esse período da vida do Jolie, da vida criadora do Jolie. Mas, de qualquer modo, tenho que reconhecer que As Barcas é um ponto muito alto. Gostava também de lembrar que a obra do Jolie, como é natural, sofreu uma forte evolução, como é natural num compositor que começou muitíssimo jovem. Ele tinha quantos? 21 anos quando apresentou a primeira sinfonia? A primeira sinfonia, exatamente 21 anos. 21 anos é realmente uma idade muito, muito jovem. Até à 4ª Sinfonia e outras obras, talvez, o Jolie manteve uma linguagem. Agora, ele foi acusado, eu sou-me interromper a mim mesma, ele foi acusado muitas vezes de facilidade. Não é justo. O Jolie o que tem é um grande poder de comunicar com o público. E eu não me parece que isso seja nenhum crime. Um compositor ter o poder de comunicar com o público, acho uma grande qualidade. Porque as pessoas não vão para um concerto, evidentemente, a divertir-se, mas também não vão para um concerto para se maçarem. Ora, realmente, uma das grandes qualidades que o Jolie tem é a comunicabilidade com o público dentro de uma linguagem muitíssimo séria. Sem a tal facilidade de que o acusavam. Facilidade de comunicar, não é facilidade nos temas que ele escolhe. É facilidade de comunicar. De qualquer modo, eu penso que a partir dos esboços sinfónicos, e nessa altura eu já não estava a seguir a carreira criadora do Jolie, mas a partir dos esboços sinfónicos, e quanto a mim, mais ainda, da Sinfonieta, deu-se de facto uma grande evolução na linguagem do Jolie. Agora, eu gostava de lhe perguntar se ele está de acordo comigo. Estou absolutamente, mas é que foi intencional. Foi intencional. E eu, digamos que o ponto mais conseguido, hoje, visto à distância, mais conseguido dessa fase, foi a 5ª Sinfonia. Depois, em meu entender, a Trilogia das Barcas. São as minhas 2 grandes obras da fase mais recente. Eu estou inteiramente de acordo e por isso mesmo, como infelizmente não podemos ouvir um bocadinho só da Trilogia das Barcas, penso que não há nada gravado. Pois não há. Sugeria que ouvíssemos uma passagem da 5ª Sinfonia, que é realmente um ponto alto da criação do Jolie. Vamos terminar aqui, com muita pena nossa, mas o tempo não nos permite mais, este pequeno programa de homenagem ao maestro Jolie Braga Santos, no dia em que completa 58 anos. Mas antes de terminarmos, parece-nos que a Maria Helena de Freitas ainda tem qualquer coisa a acrescentar. Tenho até que me penitenciar. É que, a certa altura, vieram aí músicos estupendos, realmente, não só executantes como compositores, chamados músicos de vanguarda. E quando eu voltei a ouvir, não me lembro já se foi a 3ª, se foi a 4ª Sinfonia do Jolie, eu tive a impressão de que aquela música tinha envelhecido e escrevi-o. De maneira que agora, mas fui muito sincera naquele momento, agora também estou sendo sincera e quero penitenciar-me. Porque realmente a música ou é boa ou é má, isto aqui não há modas. Passada essa euforia, eu tive que concluir que a música do Jolie, que é boa, porque ele tem muitíssimo talento e um esplêndido métier, portanto a música dele não envelheceu como não envelhece a música que é boa. Muito obrigado. Música e Factos assinalou, singelamente, mas com muita sinceridade, os 58 anos do maestro Jolie Braga Santos. Fica, desde já, aqui feito o convite para um encontro entre os 3, a Maria Helena de Freitas, o Jolie Braga Santos e eu, para daqui a 58 anos. Para termos uma conversa, talvez que haverá nessa altura muito mais para dizer. E eu terei também muito mais para perguntar.